Então, quero perguntar, tem alguém... Ó, já temos aqui 3, 4. Pode ser estas pessoas, 1, 2, 3, 4. Eu ainda não sei o nome de todos e todas. Então, vou apenas apontar, eu peço ao pessoal que vai vir falar, que faça a sua fala e se apresente rapidamente, por favor. Olá, gente, boa noite. Eu sou o Da Vinci, eu venho lá da Barra do Ceará, lá de Fortaleza. Gente, eu sou do Nordeste, sou lá do Ceará, venho representando a Associação Pai Luiz de Aruanda, Terreiro General de Brigada e Rainha Pombogira, filho de pai Ricardo de Xangô e mãe Bia de Pombogira. E eu queria afirmar aqui uma coisa muito interessante, né? Que a gente vem dialogando com a juventude da periferia e com a periferia em si, né? E que a gente está muito ligado com a tecnologia, gente. A gente tem que trabalhar a tecnologia dentro da periferia. Um dos mercados que cresceu muito foi o mercado do audiovisual, e o audiovisual é a sétima arte, né? Ele possibilita que a gente consiga firmar nossas memórias e a identidade de cada periferia brasileira, né? Que cada uma vai ter sua identidade e a sua forma de se apresentar para o mundo nacionalmente, né? Assim como a periferia do Nordeste, a periferia no Sudeste, Norte, cada uma vai ter sua identidade. E a gente precisa ter a tecnologia na mão dos povos periféricos. A gente precisa fazer filmes. O mercado audiovisual ele engloba várias profissões dentro da direção de fotografia, dentro do som, do roteiro. Então, é importante que a gente se firme através disso e a gente vê que a juventude está ligada com a tecnologia a todo momento, né? É um TikTok ali fazendo aquela novelinha, o Instagram direto, é a tela cada vez mais gerando dopamina. E se a gente consegue trabalhar isso através da educação, a gente vai ter jovens, né, e pessoas dentro da periferia conscientes socialmente, entendendo as suas narrativas, né, e conversando também. E dentro disso, eu também coloco os polos de tecnologias para a criação, né, para que a gente possa experimentar e que a gente saia dessa estética dentro da periferia, que a gente tem que ser a mesma pessoas sempre, né? E que a gente possa experimentar, a gente possa ter equipamentos, computadores, câmeras, para a gente poder entender o que a gente quer também como periferia, sabe? Porque é muito difícil a gente conseguir ter uma perspectiva de trabalho, de profissão, por meio da cultura, por meio da arte, se a gente não tem nenhuma ferramenta. Se a ferramenta está sempre na mão dessas pessoas brancas, dessas pessoas que não estão na periferia, pessoas de classe média, que podem comprar uma câmera, que podem comprar um MacBook. E cadê esses polos de tecnologia dentro da periferia para a gente contar a nossa história? Como que a gente vai firmar isso, né? E outra coisa que é importante também, assim, enfim, estou só jogando ideia também de vivências assim que eu tenho dentro da minha periferia, né? Dentro da Barra do Ceará, é que é importante que a gente troque essa ideia também, entende? A gente vá para a periferia para trocar essa ideia, para saber o que é que tá rolando, o que é que está acontecendo, sabe? E não deixar que os celulares, o TikTok, né? A gente vê que hoje em dia tem um documentário de direita chamado Brasil Paralelo, que eles querem distorcer a história do Brasil. E cadê os nossos documentários também, né? Cadê a gente fazendo a nossa arte através da tecnologia? Muito importante que isso aconteça para que a gente saiba manipular essas ferramentas, né? E só compartilhando aqui mais uma coisa, recentemente eu fiz um cinema lá na favela onde eu moro, né, para as crianças, assim, meio que involuntário, né? E aí chegou uma criança, assim, do nada, assistindo, e virou o celular e começou a filmar, assim, aquele pique, né? E aí isso pode sim se tornar um influencer, né? Um influencer social, né? Que posso falar sobre raça, sobre gênero, sobre questões sociais, histórias, várias outras coisas. E é isso, galera. Vamos colocar recurso na mão das pessoas das periferias. Boa. Desculpa, eu não consegui ouvir seu nome. Eu sou Preto da Vinci. Preto da Vinci. Obrigado, querido. Então, boa noite. Eu sou a Marta, sou de Manaus.
E eu já começo assim, eu sou muito crítica, né? Então, assim, eu militei minha vida inteira no partido, então eu penso que eu tenho esse direito. Então, assim, como que a gente começa um encontro que a gente vai ouvir as pessoas quando vai, de fato, ouvir a diversidade que a gente tem aqui, quando a gente tem 2 minutos para falar, 3 minutos? Então, isso é importante a gente colocar, né? Porque o presidente da PCO Abrão falou muito em ouvir. Tá, eu vou ouvir 2 minutos, 3 minutos? Então, assim, eu quero iniciar a partir daí para a gente começar a fazer a reflexão. Porque eu acho tão bonito isso, quando a gente se encontra. Eu tenho assim, algumas formações e como eu estudo muito a linguagem, eu adoro ouvir os sotaques, né? Então, isso me faz muito bem. E eu adoro o sotaque carioca, que é bem parecido com o de Manaus, né? Então, eu penso assim, que a gente deveria ter iniciado com uma análise de conjuntura mesmo, sabe? Porque eu tenho ficado muito preocupada. O Edinho ele tocou na questão do Nicolas, mas assim hoje eu fiquei preocupada porque o Flávio Bolsonaro ele está seguindo o mesmo caminho que o pai seguiu, se batizou nas águas e agora foi para Israel. Em Israel ele deu uma coletiva acusando o presidente Lula de antissemitista. Isso é muito sério, gente, muito sério. Nenhum momento aquele desgraçado falou das crianças palestinas. Nenhum momento ele fez o contraponto. Ou seja, é um povo que, para eles, não tem nenhum significado. E como a gente vai reconstruir tudo isso? Então, assim, são questões que a gente precisa tratar aqui. Assim, eu tinha um monte de coisa para falar, mas já vou terminar em respeito à decisão dos 2, 3 minutos, né? Mas, assim, por exemplo, vocês, quem pôde ir para a COP, eu não pude, né? Estava escrita, tarará, mas por falta de recurso não pude ir para a COP. Tá, aí 2 questões para mim terminar. A primeira a gente vai fazer nucleação. Eu coloco aqui o meu estado, né? O Amazonas é o maior estado deste país territorialmente. Ele tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Nele cabem 15 países da Europa. Então, assim, vejam a dimensão do meu estado. E ele tem que permanecer assim mesmo, porque as pessoas falam assim, o Amazonas é imenso, o Pará é imenso. Ele tem que continuar imenso, sabe por quê? Porque é essa grandiosidade do meu estado que permite os povos indígenas terem seus territórios, que permitem os quilombolas terem os seus territórios. Se você diminui, veja o que tem se tornado o Pará, com as rodovias e tudo mais. Vejam o que é o Pará hoje. E é o que está se tornando o Amazonas, porque de todos os estados da Amazônia, o mais preservado, da Amazônia Legal, o mais preservado é ainda o Amazonas. Eu não sei até quando. Então, assim, para terminar, aí eu digo, aí vocês perguntam, o povo da floresta é uma cidade, a capital bolsonarista, 60% do Manauara votou no Bolsonaro. Aí você pergunta, o que o Bolsonaro fez em Manaus? Nada. Assim como ele não fez em nenhum lugar, em Manaus também ele não fez absolutamente nada. E aí eu pergunto para vocês, vocês me perguntaram assim, Marta, o que o povo de Manaus e do Amazonas quer para as próximas eleições? Eu sei dizer para vocês 2 coisas. A primeira é a construção da BR-319. Nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso. Então, assim, nós somos sempre excluídos. Por quê? Porque a única forma da gente sair de Manaus é por voo. Do contrário, a gente conversando há pouco, a minha companheira aqui, a Claudinha, ela disse assim, não, mas vocês podiam vir de barco até Belém, e de Belém vocês virem de ônibus. Como? Vocês sabem quantos dias a gente gasta para vir de barco de Manaus a Belém? 7 dias.
7 dias. E quanto que as mulheres do Pará, que estão vindo para o Encontro Nacional, vão gastar na estrada de ônibus? 2 dias e meio. Entenderam isso? Entenderam a dimensão desse país continental que nós vivemos e que nós nunca somos representados nas mesas? Então, assim, ou a gente, de fato, escuta o povo, escuta as petistas e petistas, ou então a gente vai continuar empurrando a coisa com a barriga e dizendo que a gente fez alguma coisa. Então, assim, a gente teria que discutir. Construir a BR-319 é destruir o que resta da floresta. Mas o povo quer, gente. Está entendendo? O discurso é esse. Então, assim, eu vou me encerrar, né, para respeitar. Deus, Desculpa se eu falei demais. Não, Obrigada. 5 minutos. Tranquilo, tá vendo? Gente, eu vou para cá porque eu sou do Amazonas, eu estou morrendo de frio com ar-condicionado. Qualquer ventinho, eu já estou me tremendo toda. Eu, Davi, descoberta. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Jéssica, venho assim como a Marta, né? Venho do estado do Amazonas, né? Estou aqui representando o coletivo Ponta de Lança, né? Que eu considero que é um fruto do projeto Reconexões Periferias, né? A gente surgiu ali também em meados de 2017, né? Quando o projeto também estava se estruturando e realizando o processo de expansão territorial, né? E realizou lá no estado do Amazonas um encontro ali articulado, né? Fortemente articulado pela Mãe Nonata, né? Que é a minha mãe de santo, né? A pessoa que me introduziu dentro desses espaços, tanto do terreiro, que é uma possibilidade de reconexão, né? Com as nossas jornadas mítico-ancestrais, né? Que, enfim, né? Que é negada, né? Para as populações periféricas brasileiras, né? Eu acho que o partido precisa pensar que a gente não pode olhar para as periferias brasileiras, né? Como se fosse algo homogêneo, né? A gente tem uma periferia que ela tem uma identidade, que ela é complexa, né? Que ela é plural. E a gente tem uma periferia que é majoritariamente composta por corpos pretos, pardos, indígenas, LGBTs, pessoas que são ali dissidentes dentro desse território, entendeu? Então, eu acho que, ao pensar um processo de se reconectar com as periferias, o partido precisa elencar qual a sua prioridade de público, porque quem fala para todos não fala para ninguém. Quem tenta comunicar tudo para todos não comunica nada para ninguém. A linguagem tem que ser utilizada de forma intencional. A narrativa tem que ser construída de forma intencional. Então, que a gente defina também, olhe para esse processo de pensar as periferias e defina qual é a nossa prioridade. Se a nossa prioridade é trazer, agregar essa população periférica, que é majoritariamente preta, parda, indígena, negra, né? Que é indígena, que está ali em processos, sendo corpos que são os mais violentados pelas ideologias neoliberais. Um corpo negro, um corpo indígena, ele não consegue sobreviver dentro das estruturas, sejam elas da universidade, das estruturas educacionais, das estruturas partidárias, das estruturas religiosas, neopentecostais, ele não consegue sobreviver sem ser violentado, ele é profundamente violentado. E a gente vê isso do nosso lado, na nossa trajetória de vida, enquanto pessoas militantes que estão construindo nas suas comunidades, na trajetória das pessoas que antecederam a gente, né? E eu trago aqui, né, como nome, né, uma evidência disso, a Mãe Nonata. Eu não quero morrer de câncer, eu quero poder construir e sem me adoecer. Eu quero poder estar dentro do espaço do Partido dos Trabalhadores, enquanto uma filha do velho, uma filha de Omolu, sem adoecer. Eu quero conseguir estar dentro dos espaços da universidade, disputando espaços de poder, sem adoecer. Então, esse espaço precisa ser reestruturado. Esses corpos precisam ser pensados como prioritários, porque, se a gente não definir essa prioridade, a gente não vai conseguir intencionalizar de uma forma mais efetiva, sabe? Alcançar de uma forma mais efetiva, né? Então, eu trago aqui, enquanto propositura, né, que, enfim, né, que esse processo de reconexão com das periferias realizado através do partido, ele paute a questão do processo de nucleação, mas que pense esse processo de nucleação de uma forma menos burocratizada,
porque as estruturas partidárias ainda são estruturadas de um formato que processos de organização comunitária não conseguem se inserir dentro desses espaços ainda, né? Então, que os coletivos, as associações, os institutos, as federações, os fóruns possam ser considerados também enquanto espaços deliberativos, também enquanto núcleos, né? Que essa concepção de núcleo seja reformulada e que esses espaços, que um coletivo possa ser considerado um núcleo, que um núcleo do Partido dos Trabalhadores, de elaboração de estratégia, de elaboração de metodologia, de elaboração de perspectiva, enfim. E que a gente também, a outra proposição, para finalizar, para não prolongar muito, né? A outra proposição é que, se é uma prioridade do Partido dos Trabalhadores se reconectar com as periferias, iniciativas como Reconexão Periferias precisa ter orçamento, precisa ser prioridade, entendeu? Precisa ter recurso para trazer, lotar um auditório, um estádio, o que for, entendeu? Precisa ser prioridade, né? Porque quando é prioridade, há recurso, há orçamento, há planejamento para que aquilo aconteça. Obrigada. Grande Jéssica. Obrigado, Jéssica. Acho que é importante também, só lembrar, a gente esqueceu de falar no começo, que além dos secretários estaduais e alguns municipais de organização, nucleação e movimentos populares, a gente trouxe aqui um conjunto de organizações que fazem parte da nossa rede de organizações com as quais a gente trabalha nacionalmente. Então, essas falas que vocês estão ouvindo de pessoas que falam em nome das organizações periféricas, é porque a gente também teve esse cuidado de trazer gente do Brasil todo. Só da região norte a gente trouxe 5, e então, assim, a gente sempre teve esse cuidado, né? Então, por isso que a fala da Jéssica, para mim, é tão representativa desse processo de construção do Reconexão. Obrigado, querida. Tá certo. Boa noite. Eu sou Ana Rita, eu sou professora, sou de Goiânia, né, sou secretária estadual de Movimentos Populares do PT estadual, integrava o Coletivo Nacional de Mulheres do PT, né, e, assim, estou muito instigada, né, por esse nosso momento aqui, né, muito instigada pela sua fala, Tainá, né, eu acho que a gente chega aqui com conclusões que os nossos desafios eles são grandes, né? O PT não consegue dialogar com a periferia, né? Então, eu acho que assim tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar que assim parece que a gente ainda resgata uma discussão ainda do século XIX, quando os socialistas discutiam se a gente queria reforma ou revolução, né? Então, a gente fez um caminho com o governo Lula, né, quando nós ganhamos o governo, acho que você fez um resgate importante, né, da Carta aos Brasileiros, que a gente optou pelo caminho da reforma e da política pública como uma forma de amenizar os impactos do capitalismo na vida das pessoas. Esses dias eu estava assistindo um filme, né, eu iniciei a minha trajetória na Pastoral da Juventude do Meio Popular, nas comunidades eclesiais de base da Teologia da Libertação, e eu estava assistindo um vídeo, o Evangelho da Revolução, e o Frei Beto falava assim, olha, tinha um momento que a gente acreditava que a gente ia fazer a Revolução Socialista. Não é? Então, eu acho que um pouco a síntese, Tainá, do que você traz é assim, parafraseando Clarice Lispector, né, o que eu quero ainda não tem nome. Mas a discussão da política pública e o aprofundamento dela é algo extremamente importante. Não é? Acho que o jovem aqui trouxe uma reflexão importante de que assim, as políticas públicas do governo Lula, e eu vou citar aqui a de cultura, por exemplo, elas são apropriadas nos estados e manipuladas nos estados os seus resultados, né, dos recursos para Aldir Blanc, Paulo Gustavo, por exemplo. Não é? Então, a gente precisa rever a forma como a gente faz as políticas públicas. Né? Mas tem uma discussão que a gente precisa aprofundar também, porque, claro, à medida que a gente age,
o outro lado também não está estático. O que nós vivemos é uma luta de classes, não é? Então, quando eles nos atacam por quê? Porque os nossos ideais, eles são socialistas e socializantes. Não é? O que nós desejamos não é só amenizar os impactos do capitalismo, nós queremos a superação do capitalismo. Então, eu acho que essa é uma fala que está certo, né? O governo tem que aprofundar políticas públicas. Agora, nós também precisamos fazer uma reflexão de que grande parte das insatisfações das pessoas, né, dos jovens, que estão insatisfeitos mesmo. Porque nós, dificilmente, só com a política do salário mínimo, que valorizou, foi importante, mas isso é insuficiente diante da grandeza da riqueza que é produzida no mundo e no Brasil. Não é? Então, acho que tem um debate também que precisa ser feito, e eu vejo que tem uma galera jovem da esquerda que faz vídeos discutindo essas coisas. Não é? Discutindo que, assim, política pública é importante, acho que o governo tem que aprofundar e nós temos que discutir isso. Agora, mesmo que a gente faça isso durante um bom tempo, não é? A gente vai encontrar uma contraofensiva contra nós, que vai sempre trazer outras possibilidades. Não é? Então, quando a extrema-direita ela faz o discurso da guerra total, do marxismo cultural, da ideologia de gênero, ela quer criminalizar, não é? Deturpar todas as nossas pautas. Não é? Então, quer dizer, o nosso desafio não é pequeno, e eu acho que temos aí campos de atuação, né, do movimento social, que precisa discutir política pública, mas também precisa discutir transformação e mudança. Obrigada. Muito bem. E agora, o último companheiro. Boa noite, eu sou Mano Cascata, do Rio Grande do Sul, e do movimento hip-hop. E uma coisa que eu não... Quando a Tainá bem colocou sobre as revoluções, a gente tem que entender que o PT, e isso, às vezes, na educação a gente não entende isso, que nós estamos na 3ª ou 4ª geração de negros e negras com diploma. E isso é um dado que a gente tem que buscar. Isso é um dado o que eles estão fazendo? Onde é que eles estão trabalhando? Deram espaço para eles ou eles viraram Uber? Como que eles estão? E a gente precisa disso. E uma coisa que eu não ouvi falar também aqui, que nós passamos dos 60 mil jovens negros mortos por arma de fogo nesse país. E a gente não falou sobre isso. E a gente não falou, e a gente tem um governo que é de combate a isso, só que dentro da periferia ainda está morrendo. Nós não falamos, a Tainá bem falou, ela falou, sobre os feminicídios que está aumentando. A gente não falou dos dados. Hoje, 4% é da criminalidade que mata, 34% são a polícia e os outros quase 60% são os homens de bem. Sabe? Desculpa pelo palavrão, mas foda-se o Nicolas. Eu não estou nem aí com ele, eu quero saber o que a gente vai fazer. De que forma que a gente vai construir isso? Eu sou do primeiro da minha... Eu votei, a primeira vez que eu votei no Lula, eu votei porque ele disse que ia fazer casa popular. Ele foi lá e fez. Eu tomei gás lacrimogêneo na frente da URGS, lá no Rio Grande do Sul, para ter cota. E hoje a minha filha estuda lá, e eu sou formado por lá. É isso, é sobre isso que a gente está falando. É sobre os processos que a gente vem fazendo. E é sobre
quando a Tainá falou sobre... Até vou dar um presente aqui para ela. Esse daqui é um livro que a gente fez, é Vidas Curtas, a Globalização da Violência. Tem 9 mães falando sobre a perda dos seus filhos e quem errou. A pergunta é: quem errou? Foi você? Foi o Estado? O que faltou? O que faltou? Aí tem esse livro aqui. E esse outro aqui é o primeiro livro meu, Ocupação, Ocupai vossas cabeças antes que o silêncio seja ensurdecedor. É a briga de um ser humano pelo trauma de ser o primeiro escritor da família, que muitos já passamos, e é foda a gente ser o primeiro, né? Muitos aqui são os primeiros. Também aqui para ti. E esse daqui é nosso professor. Para botar na biblioteca do Perseu Abramo. Né? E a gente tem um instituto lá, que é o Quinto Elemento, que vem do movimento hip-hop, que é o conhecimento. É um instituto de tecnologia. Porque quando a gente fala sobre meio ambiente, só para encerrar, quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente não fala sobre tecnologia dentro do meio ambiente. E a gente precisa muito disso. Hoje tem muito... A gente não precisa mais inventar a roda. É só fazer rodar. E quando a gente cria esses tipos de movimento, de revolução, é atrito. Eu sempre falo que isso é a construção de um diamante. Para construir diamante precisa ter atrito. Então, que a gente se atrite bastante para que as pedras sejam cada vez mais preciosas. Obrigado. Valeu, mano. Cascata. Tem mais uma? Sim, não, claro. Assim, só para você, eu não vou falar, a gente não está meio flexível com o tempo, mas assim, amanhã de manhã tem bastante tempo para falar, tá? Então, assim, tudo que vocês falaram hoje, vocês vão ter que falar amanhã de novo. Boa noite, pessoas bonitas, tudo bem? Bom, eu inicio a minha fala muito dialogando com a fala da Tainá, quando falamos da representatividade dos jovens não se reconhecerem a partir do Partido dos Trabalhadores. E aí, eu vou aqui pedir, você poderia se levantar, por favor? A companheira que está lá atrás de você, isso, só se levanta, por favor. Você também. O PT precisa compreender que nós queremos mudar a fotografia do poder. Nós queremos fazer parte dessa estrutura que decide. Então, são 4 mandatos. Desses 4 mandatos, o sistema interno do Partido dos Trabalhadores ainda continua basicamente o mesmo. Ou seria, nós estamos, enquanto população preta periférica e grande massa, contribuindo para que o partido permaneça, pode se sentar, por favor, obrigada, contribuindo para que o partido permaneça, e é isso porque eu ainda costumo dizer que não tem coisa mais linda do que você ler o estatuto, o regimento interno do Partido dos Trabalhadores. Quem construiu esse documento tem um pedaço de cada um de nós. Porém, quem administra o partido não é o regimento, são as pessoas que estão atribuídas de tudo, né? Seja de todas as influências possíveis, e essas influências, elas ainda continuam racistas. E é sobre isso. A descrença da juventude também está naquilo que ela está vendo. São 4 mandatos, desses 4 mandatos nós temos um número expressivo de pessoas negras, sim, no poder, de pessoas negras que têm o seu título acadêmico, porém, entretanto e todavia, nós estamos falando da 2ª maior população negra do mundo, do partido que pauta a nossa pauta no discurso, porque na prática não contribui de forma efetiva. Então, é sobre isso. Qual é a política pública ou qual é a construção que nós vamos fazer para que a juventude possa se ver, entendendo que a juventude e o mundo, né, as coisas, elas são simultâneas, elas passam por mutações. E como que nós estamos acompanhando isso e essa juventude está nos avaliando? Está dado. Não querem fazer parte, porque não estão se vendo.
E é sobre isso que nós precisamos conversar e construir instrumentos para que ela se apaixone, permaneça no partido, mas permaneça com espaço de direito de fala e de decisão. Eu me chamo Romilda Pisani, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, Romilda. Fechamos agora, vou aqui passar novamente para a mesa, para comentários em relação às falas, e aí no final eu fecho aqui. Breno, fazer agora o inverso, Breno primeiro e a Tainá depois. Bem, gente, essa parte do debate sempre é boa, porque a gente vê aonde é que a gente chegou, né? A gente fala aquele negócio todo, né? A gente se empolga, assim, mas onde é que essa porra chegou, né? Tem que ver isso. Com relação a isso, eu quero fazer algumas provocações para a gente poder se educar junto, né? Se educar junto, isso é importante. De uns tempos para cá, a gente exerce uma certa a gente quer ser muito, acha que está sendo muito bonzinho, muito justiceiro, muito cheio de propósito, quando a gente chama um trabalhador de precarizado, de uberizado, porque a gente acha que aquela realidade dele pode ser melhor, à luz daquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que é direito, aquilo que a gente acha que é um bocado de coisa, não é? A gente está calçando o sapato dele, andando por onde ele pisa, do jeito que ele pisa. Talvez o sonho dele seja esse. Seja ser motorista de aplicativo. Seja andar sabe, ser entregador, mas ser um entregador onde o patrão dê uma moto boa para ele, bote o combustível, pague os direitos dele ou dela. Né? A gente, às vezes, entra numa de fazer um juízo de valor sobre uma coisa que o trabalhador ele acha que aquilo é legal. E quando a gente chama um trabalhador de precarizado, a gente atinge algo que é muito nobre na nossa vida. Porque alguém pode dizer, precarizado são as condições de vida, por exemplo, de uma trabalhadora da saúde, em muitas prefeituras no Brasil. Muitos professores e professoras, muitos servidores municipais que, com a reforma administrativa, podem ter suas carreiras completamente destruídas porque o concurso público pode não valer de nada com a reforma administrativa. Então, a reflexão que é colocada diante de nós sobre como a gente pode se refletir hoje sobre alguns desdobramentos do mundo do trabalho. A gente que está na luta sindical, a gente sente como é que a gente está perdendo a batalha para o neoliberalismo todo santo dia. Você vê empregados de um banco decidindo abandonar a convenção coletiva da categoria para se tornar consultor PJ de um CNPJ que o conglomerado do banco cria, porque ou ele faz isso, ou ele perde o emprego. Aí eu vou chamar ele de precarizado. Ele vai dizer, tu não está aqui, pô, vendo a minha vida? Fazendo o que eu estou fazendo? A gente está chamando de uberizado, de precarizado. E aí, quando chega na época da eleição, a gente quer pedir o voto dele. E aí? Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer com muita generosidade também. O ideal que a gente queria que os índices de ocupação no país refletissem numa melhora significativa da massa salarial, inclusive com salários melhores. Mas não é isso que acontece. A gente pode ser um país onde os salários podem ser melhores. A gente tem que falar isso para o trabalhador. Que a gente entende que é a única alternativa que ele tem. Porque é isso que a gente escuta
dos entregadores, né? Se pagasse minha moto, se ajeitasse minha vida, se não sei o que, se não sei o que lá, eu podia largar essa vida. Então, isso é um dos exemplos dessa nossa grande tarefa, né? E sempre é instigante e é desafiador para a gente, né? Realmente ouvir a nossa base é muito maravilhoso, porque a gente fica num estresse muito genuíno, que a gente não pode, naquele momento, dar a resposta que o companheiro ou companheira quer, ou às vezes a gente não consegue criar atividade nos moldes que os companheiros ou companheiras querem, mas é muito gratificante poder sentir no quente essa queixa, porque também ela é pedagógica para quem faz, é pedagógica para quem ouve, né? A gente não pode atender todo mundo imediatamente. Por isso que nós estamos aqui juntos, para que a gente possa, nesse processo contínuo, a gente cada vez mais ter queixas diferentes, né? Ter outro tipo de questionamento, atender outro tipo de problema. Acho que é isso. Se a gente está fazendo um esforço para que os brasileiros sonhem algo novo, é porque a gente quer mais adiante lidar sobre outros problemas. Outros problemas. Sabe? Então, a gente tem que ter muita... o meu sonho é a gente poder ver, ao invés de ter matérias falando sobre o aumento de crimes na juventude negra, ver estudos apontando que a juventude negra tem dificuldades de encontrar certas colocações pelo elevado nível de capacitação que ela tem na sociedade. É esse o sonho que a gente precisa ter. De saber que existe aí um novo Brasil chegando. A gente está construindo isso, mas a gente precisa seguir avançando. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Breno. Eu também aqui faço minhas as palavras do Breno em relação ao esforço. Às vezes, gente, é muito mais fácil a gente fazer uma reunião como essa virtual. Pega uma sala de Zoom e a gente faz uma reunião. Outra coisa é olhar no olho. Outra coisa é criar relação. Outra coisa é a gente poder passar algumas horas juntos. É fácil para quem está em São Paulo. É fácil para quem está no Rio. Mas é muito difícil para quem está no Norte. E nós que estamos ali com essa tarefa de trazer gente do Brasil inteiro, a dificuldade é ainda maior, muito maior. Porque a gente briga, como disse a Jéssica, para ter orçamento. E a gente briga para ter cada vez mais momentos como esse. Então, passo aqui imediatamente, mas não podia deixar de fazer esse desabafo, assim como as periferias. É por isso que a gente chama de periferias no plural, porque ela não é uma só, são várias periferias com várias identidades. Passo aqui para a companheira Tainá. Boa, professor. Vou até falar sentada para não falar muito e não me empolgar, porque eu sou empolgada demais e vocês me animam. Vamos lá, até parece que eu não vou me empolgar aqui nas considerações. Primeiro, saudar aqui o Preto da Vinci. Na verdade, obviamente, fazer uma saudação geral por todas as falas. Me sinto absolutamente representada pelas formulações e pelo que vocês trouxeram. Agradecer ao Preto da Vinci, que trouxe a dimensão do audiovisual. Eu sempre uso trabalhos do audiovisual periférico nas minhas campanhas eleitorais, desde a minha primeira eleição em 2018. Isso é fundamental, porque é disputa de narrativa. Às vezes a gente usa o melhor marqueteiro, fica olhando o PT, esse fundo bilionário aí, o presidente saiu, a gente pode falar mal. Esse fundo extraordinário, um dos maiores fundos eleitorais da América Latina, e a gente chama marqueteiro, a gente chama... Mas a gente não está estudando linguagem, a gente não está estudando narrativa a fundo. E a gente trazer outras dimensões, inclusive para além do Sul-Sudeste, para além daquela dimensão do Lula azul, né? O Lula está sempre azul, uma lente azul, meio anjo, meio Deus, um negócio... Né? Mas, enfim, não quero aqui
criticar o Sidônio é maravilhoso. Vamos lá, tá fazendo do limão uma limonada. E eu tenho uma bunda grande para rebolar, para ficar assim, ó. Rebolando no PT, que é coisa séria. Mas você está acertadíssimo na discussão da gente trazer, entranhar um pouco dessa imagem. E aí, falando do Rio, eu tenho um dos maiores produtoras de audiovisual de favela, de periferia, no Rio de Janeiro. Todos os trappers, todos os rappers vão para os estúdios do Complexo do Alemão, da Rocinha, gravar. A gente vê o vídeo da Anitta, a gente vê um clipe da Ludmilla, a gente está falando de produtores do audiovisual negro, de favela, com estúdios maravilhosos no meio dos complexos de favela do Rio, que a gente nunca foi, que o presidente nunca gravou, que a Janja nunca fez um podcast lá. Está errado. Então, assim, que bom que você trouxe essa fala e essa dimensão. Marta de Manaus, você está super acertada. Eu não vou entrar na guerra de discutir se a gente faz ou se a gente não faz essa BR. Eu fico entre a cruz e a caldeirinha, como dizia minha avó. Eu fui forjada no PT desenvolvimentista. Adoro uma obra, adoro um PAC, cheiro de emprego. O mestre de obra que vira engenheiro, que vira arquiteto. Eu começo a chorar. Então, entra nesse papo, eu fico, ai, meu Deus, ambientaliza, é verdade, faz um recorte nas terras originárias, e que é ruim, a gente interrompe a dinâmica dos maretórios, a gente divide os territórios. Mas o desenvolvimento é muito importante, né? É uma grande contradição, e a gente precisa fazer esse discurso com mais qualidade. Eu tenho muito desacordo de não ter legado da obra. Quer fazer o raio da rodovia? Faça, mas me faça o legado. Vamos zerar o nível da subeficiência de saneamento básico da Amazônia? Não vamos. Vamos garantir água tratada até 2032? Aí eu tenho discurso de palanque para dizer essa rodovia trouxe desenvolvimento mesmo, inclusive para o indígena, para o quilombola que está lá. Aí eu topava e tinha dinheiro, e tem dinheiro para isso. Só que lá tem o negócio dos arranjos da política. Porque a gente não fala a dureza da Frente Ampla. E eu estou mergulhada na Frente Ampla lá no Rio de Janeiro e sei. Tem que fazer diálogo, tem que estar na secretaria do PSD, tem que ter a família Barbalho, tem que ter. Com todo o carinho e respeito que eu tenho aos companheiros do PSOL, aos companheiros do PV, que está sem voto lá, aos companheiros, os companheiros do PDT. Amo todos. E acredito piamente que esse projeto de sociedade é muito importante e interessante, e nós estamos disputando, estamos nesse caldeirão também. O que nos diferencia dos outros partidos e das outras frentes ou identidades do socialismo, do trabalhismo, eu não quero aqui entrar, eu não gosto dessas categorias porque eu nasci preta, bela e eu nasci uma intelectual negra. Eu sou lulista beça, não me venha com esse negócio de dizer que o PT é socialista porque eu não gosto. Acho o negócio datado, acho maravilhoso a gente se reivindicar um partido de massa, um partido que olha a classe trabalhadora, porque trabalho é uma categoria que a gente tem que agarrar na unha, porque o capitalismo quer acabar com o trabalho, e o trabalho é o que dignifica o homem, está até na Bíblia. Então, se nós não formos o instrumento da definição da defesa do trabalho, a gente morre na história, acabou. Então, eu gosto muito dessa história do ser um partido popular. A revolução não vai acontecer no meio dessa crise do capitalismo, não me venham com essa história. Isso é fetichismo de intelectual. E, no meio da minha intelectualidade, eu sou muito mais Isaac do que Marx. Pronto, falei. E aí, quando você trouxe a coisa da narrativa, eu gostei muito, eu acho que a gente tem que fazer um encontro do Reconexão sobre narrativa, que é um troço que a esquerda patina muito, porque ou fala do ponto de vista alegórico, não gosto de usar o termo cirandeiro, porque eu adoro a ciranda. A esquerda deturpou a ciranda brasileira, que é um saber tradicional belíssimo. Mas essa coisa da narrativa, e alguém trouxe aqui o exemplo do Nicolas Petinha, também quero que ele se foda, mas esses caras pagam narrativa. Não é que a gente está errando, eles estão acertando. Eles pagam, eles financiam
todos os blogs da internet, fazendas e fazendas de bot jogando os cards, a comunicação. O Chupetinha está andando. Nicolas está andando. É o Chupetinha mesmo. O Chupetinha está andando. O Chupetinha vai lá. O Chupetinha começou. Gente, eles financiam. Eles impulsionam a imagem. Eles impulsionam a narrativa. Não é que as pessoas simplesmente estão capturadas pela deficiência da interpretação de texto que tem. A gente não falou. A gente falou aqui muito rapidamente da educação, dessa coisa da formalidade da educação e como isso é insuficiente para letrar o nosso povo. A gente acha que Paulo Freire a gente fez, e não fez. Os nossos projetos concretos de política pública para a educação a gente abandonou, essa que é a verdade. Cadê o CEL? Cadê o CIEP? Cadê? A gente tem bons exemplos e a gente jogou para o alto, cara. E essa escola que está aí, que na base foi a direita que envelopou, é o projeto ainda do FHC, do PSDB, que a gente não mexeu nessa porra, está errada. Porque só precariza o professor se coloca como um sujeito estéril, não se recicla, adoece, ele vira um sujeito violento, acéfalo do ponto de vista da intelectualidade, das possibilidades, do que é a pedagogia que a gente defende ou que a gente deveria defender, e a gente não consegue construir um ser, um indivíduo com capacidade cognitiva de interpretar a vida. E aí eu tenho uma fake news aqui do meu pastor, do meu pai de santo, do meu vizinho, que eu acredito, porque eu não consigo ler aquilo, interpretar. O Enem é o melhor retrato que a gente tem da crise da educação, gente. Várias pessoas não conseguem, inclusive, terminar a redação do Enem, porque não conseguem traduzir e interpretar, e nesse campo eles estão muito mais avançados. A gente tem que estudar narrativa. A Ana Rita trouxe a questão de como eles nos criminalizam, eu tenho muito acordo. O Mano Cascata trouxe uma lógica que eu quero resumir aqui como a crise das utopias. Eu quero encerrar minha fala nessa pegada. Tem um texto, eu até falei do Zizek porque eu queria trazer esse texto para vocês depois buscarem, que o livro se chama O Ano que Sonhamos Perigosamente. Esse livro, se não me engano, tem uma tradução recente de 10, 15 anos atrás, e a esquerda brasileira não leu, ou passou batida. Que é o quê? A discussão da nova classe trabalhadora, essa discussão da pseudo-precarização, que, na verdade, é a mudança de utopia. A nossa utopia do hoje, pelo rentismo, é enriquecer e trabalhar menos. E a gente não entendeu que é legal trabalhar menos. Tudo bem trabalhar menos. Nós saímos do século XX sem entender que aquela história do bom cristão, do preto bom, do preto manso, que trabalha, que fica mudo na porta do meu prédio e que, poxa, eu dou até uma cesta básica no Natal para ele e ele não me rouba, e ele mantém meu celular e ele fica calado, não cola mais no Brasil de hoje. Acabou. A pobreza sabe que é ruim ser pobre. Não romantizem a pobreza. Eu fico irritada com o petista que romantiza a pobreza. Isso é muito feio. Isso é feio porque você diz o seguinte: você não vai ter utopia. A utopia que eu estou pensando é para a classe média. E aí o Zizek estuda isso. Como é que, no final das contas, a gente, inclusive, mobiliza a nossa base para as pautas da classe média? Desculpa, gente. O Lula era precarizado há 40 anos atrás. Ele era o nosso foco metalúrgico há 40 anos atrás. Hoje o metalúrgico ganha 15 mil reais, gente. E aí os sindicatos precisam falar disso. O bancário quer ser pejotizado porque ele tem acesso aos lucros e dividendos, sendo pejotizado. Aí ele pode ir para Miami. Ele não quer ser sindicalizado nada, ir para CUT, suar, participar de reunião com aquela pinta de pobreza que a gente tem, com aquela cara de classe trabalhadora que a gente tem. Nós inventamos isso, nós participamos disso. Hoje todo mundo tem iPhone, gente. Esse celular que custa 7 mil, 8 mil reais. E a gente criou a parcela de 24 meses. A gente oportunizou que esse cara alcançasse isso aqui. Aí agora a gente vai dizer que, olha, seja
Era brincadeira. Agora não dá, a taxa Selic aumentou, a vida tem o trumpismo, tem a crise econômica internacional, você tem que voltar a ser pobre, você tem que gostar disso. A gente precisa construir as possibilidades. E acho que o PT, todo mundo briga com essa democracia, essa falsa democracia interna. E eu falo que é falsa democracia porque é falsa democracia mesmo. Mas, ao mesmo tempo, o PT é o único partido que alimenta uma intelectual orgânica, que se torna intelectual negra, que vira referência na pauta do direito à cidade, que se elege como a vereadora mais votada de uma cidade e que tem voz internamente. Então, respeitem também o PT. Calma. A gente tem meio, o PT é meio todo mundo cristão, né? Essa coisa. Queria que todo mundo fosse macumbeiro no PT. Porque essa culpa cristã que vocês têm, misericórdia. Calma também. Calma. E o partido de massa vai ter a contradição. Tem pobre que consegue mais dinheiro, que ao invés de construir só uma casa, constrói um prédio e aluga todas as casas. A favela é múltipla. E que a gente seja capaz de interpretar a multiplicidade. Alguém falou, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Eu gosto de maioria. Jéssica, nós somos da maioria. Eu gosto de ser a maioria desse país. E o PT, às vezes, insiste em dizer que os negros, a discussão racial é a minoria. Não sou, eu nego isso, rechaço isso. Eu sou a maioria. E nós precisamos ser o partido das maiorias das periferias brasileiras. Axé.